nobre vereador e empresário do ramo da construção civil e também doutor dentista, né, na cidade de Progresso. Já estamos conectados também com a página da Progresso News. Muito bom dia, Valmir. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Só um instante, vamos... Agora sim. Bom dia, Alexandre. Bom dia aos ouvintes da Rádio Auxiliadora. Gostaria de cumprimentar, os irmãos da Igreja Assembleia de Deus, que a gente foi eleito, como representante da Igreja, Nós fizemos um trabalho em conjunto e eu sempre agradeço, o apoio que eu recebi, E um bom dia também para nossos agricultores, Hoje estou mais em casa em virtude da chuva, Meu cumprimento especial aos agricultores também. Claro, com certeza. Então conduziremos essa entrevista com nossas falas, abordando assuntos diversos, como o senhor já citou a respeito da igreja, mas também nosso foco seria primeiro mandato como vereador, Como está sendo esse primeiro mandato para o senhor? Olha, uma experiência boa, A gente segue no que a gente havia planejado como vereador, A gente seguiu o mesmo planejamento que o PTB vem fazendo desde o início, que eu como fundador, o que refundamos o PTB aqui em Progresso, a gente segue a mesma linha de trabalho, Inicialmente agora a gente se espelha no colega vereador Vanderlei, No foco principal, que a gente tem um ponto forte, que é a arrecadação de recursos, Então esse ano de 2021, nós do PTB, eu, Vanderlei, em conjunto com os nossos deputados, a gente já acabou se destacando também na busca de recursos, Hoje o PTB, novamente, é o partido que mais recursos trouxe em 2021. Isso nos deixa muito felizes, Porque o nosso trabalho, a gente sempre acaba colhendo os frutos, do trabalho que a gente fez. É um trabalho que a gente faz muito em cima de projetos, Projetos com precisão, Para isso a gente acaba colhendo os frutos, Agora, recentemente, o deputado Marcelo conseguiu mais 300 mil para o hospital. São sobras, Não é de emenda impositiva, não é nada disso. São sobras que o trabalho em equipe a gente consegue. O diretor do hospital havia comunicado há uns dias atrás. Eu passei para o Marcelo, disse, se sobrar e tal, a gente encaixa. Aí como estava sobrando, encaixou. Mesma coisa com o colega Dirceu. Então nós já conseguimos uma van, os respiradores também para o hospital. Não vai demorar muito para chegar, ele estava aqui semana passada, E está em processo de licitação, mas está confirmado que vai chegar. E outros recursos também que a gente está vendo, Mas assim, nós ficamos felizes por isso. Também, que é um desejo meu, por enquanto, como vereador, que por enquanto a gente está um pouquinho frustrado, que seria na transmissão da Câmara ao vivo. Isso eu defendo muito, porque assim, nós, vereadores, que somos transparentes, eu acho importante a comunidade acompanhar o trabalho do seu vereador, do vereador que ele elegeu, ou que poderia ter votado nessa pessoa. Sim. Também, pelo trabalho que ele vem fazendo. Sim. E hoje, assim, com a pandemia, para vir na Câmara, às vezes é difícil, é de noite, Às vezes o senhor, a senhora tem que deixar a sua comunidade, às vezes mais do interior, Deixar o conforto de casa, para acompanhar uma sessão da Câmara. A gente sabe que gera custos, E Sim. Também você tem que se deslocar, Sai ali, é um período mais à noitinha, Que você parou do trabalho, às vezes está cansado, quer tomar um chimarrão, e você tem a opção de acompanhar em casa, Eu vejo assim como extrema importância, Infelizmente até agora nós não conseguimos isso, A gente tem esperança agora para a mudança, do prédio novo ali, do lado da prefeitura, que a gente vai mudar, que a gente possa iniciar já com essa transmissão ao vivo. Principalmente, tem outros colegas também, que defendem essa ideia. O pessoal mais novo também, que quer mostrar um pouquinho mais de trabalho também, Alexandre? Sim, sim. E
tem o colega Marildo, né, que sempre defende muito isso também. E para nós que gostamos de ler muito, né, vai ser interessante, né, porque vai mostrar realmente o nosso trabalho, o que nós estamos fazendo, né. Eu acho que é um projeto, eu acho que nem projeto eu acho que é fundamental, porque hoje, assim, ó, qualquer notícia, qualquer decisão, ou da Câmara dos Deputados, né, ou do Senado, ou do Supremo Tribunal Federal, se acompanha da sua casa. E nós, aqui tão pertinho, né, e a comunidade não tem esse acesso. Fiz uma coisa entre quatro paredes, né, aí se divulga, né, o que você põe no jornal, o que você consegue passar aqui na rádio, mas vai ser só a parte de tribuna, né, e nem sempre a tribuna condiz, né, com a realidade que acontece na Câmara. Então esse é o meu projeto principal, né, que é a transparência. Né? Então nós do PTB, né, nós temos essa projeção, né, de ficar sempre a par da comunidade. Né? E para a gente ficar a par junto com a comunidade tem que estar sabendo o que nós estamos fazendo, né? Cada projeto, cada decisão que passa lá, que acaba passando tudo pela Câmara, né? Até mesmo as justificativas que a gente possa dar também. A participação, né? Ou a mudança que a gente gostaria de fazer e que a gente sabe também que a maioria sempre vai vencer, né, Alexandre? Então, para você pautar um projeto, às vezes você tem que pautar para realmente ter aprovação, né? Simplesmente pautar por pautar também não resolve. Sim. Mas eu gostaria muito, né, que pelo menos, né, quando passasse para o prédio novo, né, fosse transmitido ao vivo. Né? Eu acho que a comunidade merece isso, né? Até mesmo para a próxima eleição, né? A comunidade saber, olha, votei no fulano, vou votar de novo, não votei no fulano, mas vou querer votar nele porque o trabalho que ele faz nos representa, né? E nós, do PTB, né, eu e o Vanderlei, a gente é muito voltado para a agricultura, né? Então, fica um pouquinho distante da cidade, né? Então, favorece mais os nossos amigos e eleitores, né, do interior. Nos dias de hoje, como todas as casas praticamente do interior têm um acesso à internet, seria uma coisa positiva, né? E a qualidade na internet no interior, olha que está melhor que na cidade, né? Que bom. Uma qualidade muito boa. Que bom. Agora aqui tem algumas partes, né, do interior ali, como Alto Constantino, Morra Azul, Constantino, né? Então com fibra ótica, né? Então assim, uma internet de muita qualidade, né? Que então, bom. O interior vai ter o acesso, né, do rádio e a internet vai ser esse canal importante, né? Essa transmissão ao vivo, claro, como assim foi citado, né? E também durante a sessão desta semana, o senhor fez uma citação, né, que veio esse valor aí para o hospital, mas que tem uma projeção para a comunidade de Morro Azul também, né? Morro Azul, a gente tem um compromisso, não é uma projeção, né? É um compromisso meu, né? Um compromisso do deputado Marcelo, entendeu? Que é do ginásio de esporte, né? E nós do PTB, a gente sempre honra nossos compromissos, né? Era um compromisso que já era para ter sido efetivado no ano passado, né? Aí conversando com a comunidade, né? Aí eu disse, olha, está nessa situação, vocês decidem, né? Aí optou por uma próxima emenda. Aí foi colocado no hospital os 300 mil. Aí desse ano, essa emenda que veio para o hospital, que daí seria para ser já para Morro Azul, aí só podia ser colocado na área da saúde. Né? Não adianta a gente procurar dinheiro onde não tem. Sim, né? Então se tinha para a área da saúde, o Guilherme também já tinha feito o pedido, eu encaminhei, mas já falei, ó, prioridade é Morro Azul. Aí, uma quarta-feira, o deputado nos ligou, né, com uma notícia, né, colocando que havia conseguido emendas extras, né, do trabalho de equipe dele, né, são emendas que às vezes não foi cadastrada, que teve algum problema lá, que a equipe dele fica sempre muito atento, né, e acaba pegando. Por isso esse volume muito grande de recursos, né, tanto do deputado Dirceu quanto do deputado Marcelo, que acaba se destacando com relação aos outros deputados, né,
Por aí, a eficiência da sua equipe, né? E teve o projeto, por exemplo, aqui dos aspiradores, né? A gente tinha o modelinho, né? Que o deputado já nos mandou, olha, tem que ser dessa forma, senão não vai dar certo, né? Sim. Aí eu mandei até para a prefeitura, né? Para a Rose, aí veio, aí eu disse, olha, não está correto, não está igual, né? Aí mandava de volta, depois mandava de novo. Não, agora tá ok. A gente conferia até as vírgulas, entendeu? Né? Tudo para ter essa precisão. Para quê? Para quando chegar lá em Brasília, que é onde tem os recursos e não é emendas impositivas do deputado, né? Para esse projeto ser aprovado, né? Então é essa precisão que a gente tem na execução, né? Com todo esse embasamento dos deputados, né? Da equipe dele que nos dá esse suporte, que acaba a gente se destacando, né? Mas tem que ser exatamente como eles pedem também, né? Senão não dá certo, né? Por isso até agora, né? Está um projeto na Câmara de Vereadores que é do REURB, né? Até na quarta-feira lá a gente acabou conversando bastante. Sim. Eu acabei dando o meu ponto de vista. O REURB sempre foi um projeto que desde o início do meu mandato, eu sempre o defendi, sempre coloquei. Aí depois, em seguida, o vereador Amarildo, né, também, até mesmo para a gente ter um conhecimento maior dessa área também, sempre o defendeu. E aí nós já estávamos em andamento um projeto na Câmara, né, do REURB, para a gente encaminhar para o Executivo. Aí nos já foi comunicado que o Executivo estava em processo final de projeto que estaria encaminhando pela Câmara. Aí a gente deu uma seguradinha e aguardou. Porém, o que eu vejo assim, ó, a gente tem a lei maior, né, que é o que foi definido, o projeto do REURB, que a gente deve seguir com rigor, né? E eu pesquisei em várias prefeituras também, até mesmo por acesso do Maurício, né, que é assessor do deputado Dirceu, né, e que nos deram algumas orientações de como deveria ser feito para funcionar, não simplesmente a gente fazer o projeto e daqui a pouquinho estar dando problema, como já está dando em algumas cidades. E é um projeto que aqui na região do Vale do Taquari não foi feito em nenhuma das prefeituras, né? Então eu vejo importante a gente escutar quem realmente tem o conhecimento, né? Escutar as orientações que nos foram dadas através dos assessores do deputado, que tem já mostra na prática, né, até mesmo pelo conhecimento de tantos recursos que eles nos mandam, né, que é do rigor, né, do projeto de lei, que aí vai ser que realmente funciona. Então, assim, o que eu defendo do projeto? Que seja colocado de maneira com exatidão, como está na lei, tanto no decreto quanto na lei, né, do governo federal, a lei federal, e tem todo o passo a passo como funciona o REURB no município. Outra coisa importante que foi nos colocado, né, de maneira incisiva para mim, e aí eu também coloco de maneira incisiva, né, porque é importante, né, que para realmente funcionar, né, teria que ter a parte de engenharia, de execução de projeto, separado, ter uma parte que realmente vai cuidar só desse projeto de REURB, que é toda a regularização dos terrenos regulares, que estão próximos de rio. Então é uma série de problemas que nós temos aqui em Progresso que não tem escritura e que pode ser regularizado. Então a gente está defendendo, né? Vamos torcer para sermos ouvidos também, né? E se não for, né, aí nós somos a minoria, né? Sim, sim. Fazer essa da melhor forma possível, né, para facilitar. Alguns, dentro desses projetos, esses andamentos, alguma integração, o senhor como vereador, com a sociedade, algum programa social, assim, vem sendo feito? Sim. Sim. Eu acho que sempre tem que ter integração, né, com a sociedade, né, tanto do REURB, né, assim, a gente conversa, né, com a sociedade, né, tanto do projeto que passou anteriormente também, que é de máquinas, né, para terraplanagem, tanto de aviário, chiqueirão, ou qualquer outra forma que for no interior, né, que é uma coisa que eu defendo muito,
né? Principalmente a gente vê nos municípios ao redores, né, que estão se destacando, como Aviário, Chiqueirão, ou para melhorias, né, no engado de leite, né? Então eu vejo muito importante, porque o fumo agora deu uma reagida, né? Mas a gente sabe que mais 1 ou 2, 3 anos aí, que é a tendência que vai ser bom, né? E depois volta à normalidade, vamos dizer assim, né? Sim. E a gente tem que investir em novas áreas, né? E hoje a área de alimento, né, tem uma necessidade mundial, né? A gente, como a gente lê bastante também, a tendência é que tem uma necessidade ali de 20%, né, de crescimento na parte de tanto de frango, suíno, gado, entendeu? Leite, né? Os derivados, né? Na parte de alimento. E o Brasil, né, é um país que tem um potencial muito grande de crescimento que outros países não têm. A população vai crescendo muito rapidamente a nível mundial, precisam comer, mesma coisa com nossas cidades. Então, eu não vejo por que a gente seguir o caminho inverso, né? Nós aqui no nosso município, nós não podemos se preocupar assim, vamos plantar soja, vamos plantar milho em grande escala, que outros municípios a gente não vai poder ser competitivo, né? Mas agora, a área de frango, suíno, tu não precisa de grandes áreas, né? Então é no que a gente tem que focar. Ou na parte de fruticultura também, né, que eu já trabalhei muito também, eu vejo que é nessas áreas que a gente tem que focar. E o nosso povo é um povo muito trabalhador e caprichoso, né? Então, se você pegar na parte de frango, por exemplo, aqui do nosso município a gente tem produtores que são modelo para o estado, né? São produtores que são classificados como primeiro, segundo, terceiro colocado em qualidade, entendeu? Então, o nosso povo é muito trabalhador e caprichoso, né? Então, a gente tem que dar esses incentivos, sim, tem que fazer essas planagens. É um investimento para o futuro, né? O produtor que ficar aqui e fizer esse investimento, ele não vai pensar em sair, né, aqui do município. A sua família não vai pensar em sair, ela vai ficar e vai estar gerando riquezas, né, para o município por um período muito grande, né? Esse aviário que vai ser construído agora por um valor bastante elevado, ele não pode, né, ser trocado daqui lá para um outro município, ele vai permanecer ali onde está, né? Sim. Em conjunto, né, a família vai ficar ali, né, os impostos, né, vai vir para essa comunidade e vai gerar ali por um bom tempo, né, dividendos para o município. Outro projeto que nós estamos trabalhando muito também é na parte de especiais, né? É um tema, né, que sempre me tocou muito, né? Até mesmo para a gente ser da Assembleia, a gente tem o apoio daí do deputado Eliseu Sabino, né, que é ligado à Assembleia de Deus, que é do PTB também, né? Inicialmente, né, um projeto que nós tivemos a iniciativa, mas que foi um projeto da Câmara de Vereadores, né, de todo o Legislativo, para que foi a adaptação das praças, né, nas escolas, para ter brinquedos, né, que tenham acessibilidade para pessoas com deficiência, brinquedos adaptados, né. Nós já conseguimos aprovar isso, já foi, né, promulgado pelo prefeito, que tem um prazo ali que a gente já colocado de 120 dias, né, para estar fazendo essas adaptações. Então, muito em breve, eu acredito que as secretarias de educação, né, e saúde, né, cada um que compete a sua função, né, mais a educação, né, vai estar sendo adaptado, né. Então, eu vejo como muito importante, porque às vezes uma pessoa que tem uma limitação não tinha, por exemplo, na praça, um brinquedinho para estar brincando, né. Então, isso vai mudar. E a gente sonha também, né, até nós já fomos em Teutônia, já acabamos olhando bastante, para a gente ter um centro, né, de convivência aqui em Progresso, né. Então a gente está trabalhando nesse sentido. Antes disso, nós conversamos, né, com alguns familiares também, né. Tem a professora Marli, também Zanata, que tem um conhecimento bastante amplo
na área que já trabalha também, né? Que a gente tem que ser integrado, né? O senhor prefeito também, ele está bem engajado, né? O prefeito Paulinho, né? Que está dando todo o suporte, né? Todo o apoio, né? Para a gente poder chegar a esse ponto. Até ele foi junto em Porto Alegre com o deputado Eliseu, depois foi junto também em Teutônia, para, da mesma forma que eu, né, aprender um pouquinho sobre o assunto, né, e a gente aproveitar da melhor maneira possível, né. Então, eu gostaria de deixar o meu agradecimento ao prefeito, né, por essa abertura, esse apoio, né, que nos deu também. Então, essa abertura, né, Sim, sim. que a gente começou, mas ele se engajou e entendeu a necessidade também e abraçou a causa, né. Então eu acredito que muito em breve a gente vai ter o centro e tem que começar devagarinho, né? Até nós em Teutônia, né, o que foi colocado para nós é que para fazer um planejamento, começar por partes, né, para efetivamente ter resultado. E depois vai incrementando. Ver o que o CRAS já tem, ver o que a Secretaria de Saúde já tem, né? Para ir adaptando e aproveitando os profissionais também, tudo depende de recursos. E outros recursos, daí que tem algumas linhas do governo do estado, daí alguns programas, que daí a gente tendo o centro, a gente possa estar colocando também, conseguindo recursos, né? O nosso deputado, né, Eliseu, ele se colocou à disposição, até depois, tanto para execução de projeto ou viabilizar recursos também nessa área, né? Então a gente está bem otimista nessa área, né? Então são algumas áreas, né, que a gente tem integrado sim com a sociedade, sempre tem que ser, né, dessa forma. Sim, sim. E quanto agora a integração, ou seja, o andamento da pandemia, vamos com os seus negócios, o senhor da área construção civil, também como dentista, como tem essa questão antes e durante a pandemia, como tem sido? Complicado, né? Então, assim, para a gente fazer um resumo da pandemia. Num primeiro momento, né, você tinha aquela ideia, assim, que era do desconhecido, que é o pior de todos. Sim. Né? Sim. Eu fui um dos primeiros a fechar, entendeu? Veio, a gente não sabia, tinha uma recomendação do conselho também, que deveria fechar, a gente imediatamente fechou, porque também o conselho não tinha uma opinião formada sobre o assunto. Sim. Entendeu? Porque você não tinha nenhum estudo, não tinha nada para a gente se embasar para ter essa opinião formada. Sim. Aí de imediato a gente fechou, aí no andar, né, da pandemia, como é que foi evoluindo, aí até o conselho também, né, foi estudando, né, e vendo, né, os resultados, e hoje, né, há já um bom tempo, que eu vejo, né, infelizmente bastante decisões acho que foram tomadas erradas, né? Eu sempre fui, aí, a partir do momento que eu tive assim uma opinião, aí eu fui crítico porque eu acho que não justificava, né, ter fechado o comércio, ter fechado um monte. Então no começo tudo bem porque não se sabia, mas no andar depois eu acho que a conduta teria que ter sido diferente, né? E nessa parte eu faço assim sempre um agradecimento muito grande ao Dr. Luciano, né, que ele coordenou ali os casos de Covid, que foi de tratamento precoce. Se a gente pegar o nosso município, comparando com outros municípios que não fizeram, né, o resultado foi muito pior. Né? Então, essa é um legado, né, que o Dr. Luciano, né, fez muito bem, né, que foi ter incentivado, né, e feito o tratamento precoce, o tratamento preventivo, né, que é o que realmente funcionava. Não existia vacina. Sim, né? naquele momento, né? E aí depois também, assim, ó, por que não? Né? Por que justificar, assim, que eu falei, de não fechar o comércio, não fechar a fábrica? Eu acho que você tinha meios, né, de poder trabalhar, né, de maneira segura, sem prejudicar. Sim. Muita gente era contra o Bolsonaro, por isso, em virtude virou muita politicagem, infelizmente, só que, infelizmente, ele era o que estava certo
e que estava realmente pensando no povo. Vou te dar alguns exemplos, né, que justifica isso. Ontem à noite eu estava acompanhando ainda a CPI e ainda há uma condenação nesse sentido ainda. Eles não aceitam, a oposição principalmente não aceita essa questão do medicação, né? Essa questão que envolve, foi citado pelo senhor aí, e a oposição estão querendo condenar ainda o presidente nesse sentido, né? Que vários, o senhor tem acompanhado também, possivelmente, né? Isso, né? Eu tenho acompanhado, sim, só para justificar com estudos, que a gente tem que falar em estudos em cima de resultado, não em cima de diz que diz. Ivermectina, por exemplo, saiu um estudo essa semana da Oxford, na Inglaterra, na Universidade, na Oxford, que a ivermectina, né, ela não vai assim, matar o vírus, não é isso, tá? Só que ela vai diminuir a carga viral, entendeu? Isso é o tratamento precoce, isso é o que tinha, tá? Isso foi o estudo que saiu agora. Então, se a gente fosse esperar estudos lá no começo, não tinha. Não tinha esse estudo? Não tinha. Né? Aí se colocava muito, porque dá problema, assim, contraindicado, não sei o que. Cara, ivermectina, hidroxicloroquina, isso é usado no Brasil há um século. Comprado sem receita na farmácia era, entendeu? Então, assim, se você lê a bula de todas as medicações, você não vai usar nenhuma, entendeu? Né? Então, esse foi o problema. Aí nas empresas, por exemplo, né, que eu sempre procuro conversar com muita gente para depois a gente formar a opinião, entendeu? Para ter uma opinião sólida. Conversando com algumas pessoas que trabalham na BRF, por exemplo. Né? Eu tenho familiares que trabalham lá, tenho amigos que trabalham lá, aí eu comento. O que eles dizem? Olha, família, eu me sinto mais seguro trabalhando lá dentro da BRF do que fora para pegar o vírus. Por quê? Lá dentro se usa máscara, que é o único meio de proteção que tinha, para usar máscara, entendeu? Né? Eu não acredito que pega, tocando, não, a gente já tem a proteção nas mãos, ali dificilmente isso vai acontecer, né? Mas agora, né, via oral, né, respirando, que é ali que você pega, ali é o meio, né? Então você usando máscara, eles vão almoçar lá, tem tudo umas divisões para trabalhar, então assim, tinha meios de fazer sem se contaminar. Não precisava ter fechado, entendeu? Mesma coisa nós aqui em Progresso. Assim, eu acredito que todos, eu passei por bastante dificuldade, né? Porque assim, a gente tinha um quadro de funcionário bastante elevado, tanto na clínica quanto na construção, né? E de uma hora para outra você se obriga a ter que ir reduzindo e fecha, só que daí no fim do mês você tem que pagar, entendeu? Sim. Né? E como você faz? Né? Pessoas muito qualificadas, às vezes você tem que pedir, né, para dar um tempo, para se desligar. É difícil, é duro a gente conviver com essa realidade. No começo nem todos entendiam também, né? Mas o que você vai fazer se daí, né, se perdurou já 1 ano e meio, quase 2, né? Como é que você vai? Você não tem esse capital financeiro, né, para conseguir. Então, eu acho que houve uma perca muito grande, entendeu? Sim. Acredito que os outros, né, colegas que trabalham também, né, com indústria, né, e comércio principalmente, tenham passado pela mesma dificuldade. Que não é fácil você, fecha um mês, fecha um pouquinho, restringe. Por que não ter criado um meio para poder trabalhar? Criar umas regras e se exigia o cumprimento dessas regras. Isso foi o que eu sempre defendi, né? Que segue o alinhamento do que o presidente falava. Né? Não estou aqui defendendo ele, não tenho esse interesse, né? Mas é o que estava correto, né? A gente tem que trabalhar. Se a gente vê nas cidades grandes, né, o problema foi muito grave, entendeu? Muito grave, muita gente desempregado, né? A alimentação com isso acabou subindo, né? O custo de produção subiu muito, a indústria, né, tendo que fechar, né? A gente pegar, por exemplo, o ferro, né? Eu trabalho na construção civil, né? Ele subiu assim de maneira exorbitante, né? 100, 200%, né? Uma loucura, né? Não tem como suportar isso, né? Então a indústria teve que reduzir,
né, uma quantidade X de funcionário, e aí eu não produzia a quantia, aí tinha que exportar também, e aí fica como? É a lei da oferta e da procura, né? E aí, infelizmente, a população acaba pagando o preço. Então, de pandemia, né? Mas graças a Deus que eu vejo que a gente está num processo final, acho que as vacinas tá ali Está evoluindo, e com bastante velocidade. O Brasil é o quarto país no mundo que mais vacinou, né? Então eu acredito que a gente está em fase de recomeço, né? Eu tenho esse otimismo, né? Que as coisas vão voltar ao normal muito em breve. Sim, com a chegada de novas até da Johnson, né? Essa semana chegou também, né? E esta aqui é a aplicação de uma, mas na questão chegou 3 essa semana, né? Então está evoluindo. Porque assim, ó, o Brasil é o quarto país no mundo que mais vacina, né? Só perde para os grandes fabricantes de vacina, né? Que é os Estados Unidos, né? Só que a partir do momento que os Estados Unidos têm a população já de maneira maciça vacinada, eles acabam disponibilizando mais vacina para os outros países. Foi o que aconteceu? Né? Foi o que aconteceu. Então o Brasil tem comprado ali dos americanos, era 135 milhões atrás, começa a chegar agora. E vem num percentual assim muito grande, muito forte, né? Então, rapidamente, da China também, né? A China está muito avançada em vacina, só que eles eram os produtores. Então, primeiro, é uma coisa normal, né? Vacinar o seu povo, depois partir para a exportação. Então, eu vejo o Brasil até setembro ali, que é a projeção do Ministério, vai estar todo mundo vacinado, né? E está num ritmo agora cada vez mais forte, né? E com vacinas de qualidade, né? Essas americanas ali são vacinas mais testadas também, né? Então vai ser uma qualidade maior. Essa aqui do Butantan, que é a chinesa, né? Lógico que a vacina que você tinha que ser vacinado, eu fui vacinado dela, entendeu? Né? Sim. Mas o nível de eficácia dela é inferior das outras, né? Entendeu? Mas é o que você tinha, era porque você tinha que ser vacinado, né? Melhor ter uma de 50% do que não ter nenhuma, né? Sim, sim. E, então, assim, eu vejo aqui progresso também por ser uma cidade assim que tem mais pessoas de idade, né? Eu acredito que vai ser antes também a vacinação, né? E o Rio Grande do Sul, né? Comparando aos outros estados, está na frente também, né? Muita. Aqui, a partir da semana que vem, aqui no município, vai ser para pessoas de 51 anos, né? Bem, já está evoluindo. Depende do município, diferencia um pouco as idades, né? Mas interessante, está evoluindo bem, né? Evoluindo muito bem. Muito rápido, né? Muito rápido, muito bem, muito bem. Em algum outro assunto, o senhor falaste também da igreja, tem algum envolvimento, algum projeto social também? O projeto social da igreja, né, que a gente sempre é voltada, hoje, né, até mesmo que a gente foi atrás, é justamente com as pessoas especiais, né, da igreja, que é o deputado, né, Eliseu Sabino, ele tem um amplo conhecimento, né, que já tem projetos, né, que é ligado à igreja daí há muito tempo, né. A esposa dele é psicóloga, né, tem um conhecimento muito grande da área, né, e que nos dá esse suporte, né. Então, eu gostaria, né, nesses meus 4 anos, né, se a gente conseguisse ter uma evolução nessa área, né. Assim, uma coisa que me preocupa muito, que eu sempre falo, né, nas reuniões com o prefeito, na Câmara de Vereador, né, ou com os colegas vereadores, né, de maneira informal também, né, é da gente priorizar esse atendimento, né, diferente, né, para quê? Vou citar um exemplo, uma criança que é autista, por exemplo, né, se você dá o atendimento para ele correto, né, desde de ensinar, né, na escola, a ideia que eu tenho é nesse centro de convivência a gente já ter, né, algumas programações assim, de aulas diferentes, né, para ele poder acompanhar os coleguinhas na escola e chegar na idade adulta com uma vida normal. E a gente sabe que isso é possível, né? A única coisa que ele vai precisar é ter essas condições
diferentes, né? Mas ele é uma pessoa normal, então por que não, né? Então assim, para ele chegar lá com seus 20, 25 anos, ter uma vida normal, uma vida plena, uma vida independente, uma vida produtiva de trabalho, entendeu? Poder construir uma família normal, entendeu? Seguir a vida normal. Só que ele vai precisar ter, né, educação um pouquinho diferente, né? Esse acompanhamento já de início diferente. Aí voltando para a minha área de odontologia, tá? É uma coisa que eu falei bastante também já desde o início e venho batendo, para a gente proporcionar, né, um atendimento, por exemplo, dentário, né, para essa pessoa não ter que ir tão longe, né, porque não fazer aqui mesmo. Cadastra as clínicas aqui, aperfeiçoa, faz o que for necessário, mas para dar esse atendimento aqui, porque às vezes tu tirar uma criança ou um adulto, né, às vezes que não recebeu aquele atendimento diferente lá enquanto criança, para a gente ter que fazer esse atendimento aqui, né, porque você coloca uma criança, né, que tem que levar uma viagem muito longa, sair muito cedo. Já que eu citei o problema de autismo, né, o autista ele precisa de rotina, né, tudo que for diferente da rotina dele, ele vai ficar curioso, ele vai ficar mais agitado, ele vai ficar mais impaciente. Agora, se eu crio uma rotina para ele, né, onde ele conhece, não, aqui eu já sei, fica muito mais fácil, né, para ter esse atendimento aqui, sabe? Aí vai ter o atendimento dentário dele aqui. Eu atendo crianças autistas, né? É um atendimento diferente, mas é gostoso, entendeu? Sim. É bom de fazer, né? Tu vai ter que entender ele, né? Vai ter que entender o tempo dele, né? As coisas dele, né? Para isso você tem que se capacitar para atender ele, para conhecer as limitações dele, né? A partir do momento que você vai deixando ele mais calmo, você começa a desenvolver melhor, ele vai desenvolver melhor também na escola, entendeu? Para quê? Tudo isso para quando ele chegar numa vida adulta, né, ele levar uma vida normal ou praticamente normal, né? Então esse é o nosso grande objetivo na parte social, que é uma coisa que eu defendo muito, né? Que eu vejo que tem muita coisa para fazer. Eu acho que tem muita coisa que poderia ser melhorado, né? Eu não estou culpando a esse ou aquele, não, né? Eu acho que todo mundo quer fazer pelo melhor, né? Basta a gente, isso aqui eu como sou da área já também, a gente acaba lendo um pouquinho mais às vezes, né? A gente vê, né, que outros lugares às vezes têm um resultado um pouquinho diferente, né? Com ações diferentes, né? Sim. Aí me lembra sempre um ditado, né? Se você, que sempre me dizia, né? A gente que foi criado na roça, né? Se você plantar milho sempre da mesma maneira, ou fumo sempre da mesma maneira, é lógico que você vai colher o resultado mesmo sempre, né? A partir do momento que você começa inovando, né? Lógico que você vai colher resultados um pouquinho diferentes também. Então, o que eu vejo para o nosso município, né? Nessa questão de especiais, que é todo um conjunto, né? E pelo que eu sei tem um número bastante grande aqui em Progresso, né? A gente fazer ações um pouquinho diferente, tentar centralizar bastante coisa aqui, sabe? Eu acho que o resultado vai ser um pouco diferente. Para isso, né? Obviamente, né? Vai passar por treinamento de funcionários, né, qualificação, isso é o início, né? Só que em termos de custos, às vezes o custo que o município tem de deslocar, né, essa pessoa com tratamento dentário, às vezes lá tão longe, essa criança já não vai poder ir sozinho. Às vezes tem que ir o pai, ou às vezes tem que ir o pai e a mãe junto, né? São dois, que acaba perdendo um dia todo para isso. Isso gera um custo para o familiar também, bastante grande, porque ele não vai poder estar trabalhando, né? Se ele vai lá, ele vai ter que almoçar, vai ter um gasto, mesmo a prefeitura levando, né? Também vai ter um gasto.
Então, é nesse sentido, né, que nós, né, juntamente com o deputado Eliseu, que sempre nos colocou assim de maneira muito aberta, né, o assessor dele, o seu Natanael, que é aqui de Teutônia, sempre muito aberto assim para dar todo o apoio, toda a assessoria, né, de informação, né, que no início é o mais importante, né, pegar a informação correta, né, para evitar erros, né, que é o mais importante, né? E depois também, ele já sinalizou também, né, tendo isso, de viabilizar recursos também nesse sentido. Aqui, quanto ao município, o senhor tem acompanhado no município, na cidade, no interior também, teria mais alguma colocação nesse sentido? Na visão como vereador? Tá. Na minha visão como vereador, né, a gente que gosta muito de progresso, né, Sim. a gente é daqui e principalmente do interior, né, a gente acaba puxando sempre um pouquinho para o interior, isso é inevitável, né. Sim, tem a família. Tem a família no interior, a gente se criou na roça, né, então a gente acaba fazendo bastante projeto voltado, né, para a agricultura, né, que hoje é a base de subsistência do município. Né? Então eu vejo assim que nós, como município, né, a gente não pode deixar de investir. Eu sei que os preços acabaram com essa pandemia desgringolando um pouquinho, né, saindo um pouquinho de rota, né, mas eu acho que quem tem condições, né, e quem conseguir a vaga, né, de tanto para criador de frango, suíno ou qualquer outra coisa nessa área, deve ser feito. Eu vejo que tem que ser feito uma aproximação maior, né, com essas empresas, todas as empresas, Cosuel, Languiru, a Vibra, JBS, BRF, todas essas empresas grandes. Eu me recordo aqui, no ano passado, foi mais ou menos foi antes da pandemia, então foi lá por... Início do ano? Lá pro início do ano, foi naquela fase lá. Eu não me recordo a data, certo? Não sei se foi logo no início da pandemia ou se foi um pouquinho antes, né, do início da pandemia. A gente foi através de amigos, né? A gente conhecia os diretores da Vibra, né? Até o Paulo Rache foi junto, e o Vanderlei, né? A gente foi em Soledade, tá? Aí conversando com o diretor, né, de expansão, ele que coordena todo esses projetos de expansão, né, para progresso lá, ser colocado um aviário lá pro Valmir Quevedo, por exemplo, pro fulano. Aí ele tem aquelas regras, entendeu? Mas dentro daquelas regras quem decide é ele, né? Então vai ser uma pessoa que vai decidir. Tem um grupo todo que formou as regras, né? Ó, vai ser assim, assim, tem que estar dentro de tanto distância, né? Estando dentro ali, aí vê outras coisas. E o que ele nos colocou e que chamou muita atenção para mim foi justamente a aproximação do município com a empresa. Um fator determinante, né, para colocar. Por exemplo, ele citou alguns municípios, até ele diz assim, não, vocês comprando uma área de terra nesse lugar, entendeu? A vaga, você sai com a carta para sair, pegar o financiamento já e a gente coloca os 4 aviários, entendeu? Por que, diz ele? O secretário de Agricultura me liga toda semana, diz ele, né, assim, olha, o que o senhor precisar, a prefeitura tá disposta, a gente vai fazer a terraplanagem com a maquinária do município, se qualquer coisinha que precisar lá, me liga, né, que a gente está à disposição. Tem um conjunto da prefeitura também, que depende de licenças, entendeu? Eu acho que a prefeitura tem que tem que ser rápida, não é que você vai negligenciar, você tem que dar prioridade porque é um projeto importante para o município e que envolve financiamento. Às vezes o financiamento fica ali parado, o produtor acaba perdendo muito com isso, né? A prefeitura não vai negligenciar nada, mas tem que ser ágil, não pode demorar tanto, né?
Então, eu vejo como muito importante essa área, essa aproximação da Secretaria da Agricultura, né, através do secretário, né, que é ele que coordena, né, ou que deveria coordenar, pelo menos, essa área. Então, tem que ser muito ativo, né, proativo nessa área, né, que infelizmente aqui em Progresso eu não vejo isso, né, então, eu sou assim, o que tem que ser elogiado a gente elogia, que não, né, que não tem que ser, a gente também tem que falar. Então, assim, essa aproximação eu vejo fundamental, que eu vejo em outros municípios, Sim. entendeu? Né? E a gente não pode deixar de investir nessas áreas, que vai ser o futuro, entendeu? Então, o fumo, voltando, né, eu conversei com alguns produtores, conversei com algumas pessoas que trabalham nas fumageiras grandes, né, do que eles nos colocaram. Porque o diretor lá, ele falou o seguinte, que mais ali 2 anos, 3, vai ser bacana, porque as empresas venderam todo o fumo, né, tá em falta, então vai ser a oportunidade dos agricultores ganhar dinheiro de novo, que foi agora no final que aconteceu, as empresas venderam, né, a exportação, né, foi muito forte, né, e o governo Bolsonaro, né, ele favoreceu muito a exportação, até mesmo se o milho foi parar nesse preço, se o soja foi parar nesse preço, porque houve aquele favorecimento para exportação. Lógico, né, que favorece, né, a balança comercial brasileira, só que nós temos que produzir mais e mais, né, para poder suprir, né, esses contratos e a demanda interna, né? Então, hoje, né, eu vi agora no plano safra ali do governo federal que vai ter um incentivo também para a produção de milho, entendeu? Então, o governo está incentivando isso para suprir a necessidade. Lógico, a intenção deles lá na frente é dar uma estabilizada no preço do milho, que está muito alto, né, hoje para trabalhar, né? Então, eu vejo que esse é o ponto principal para nós, pensando em agricultura, né, ter esses incentivos, ter essas aproximações com essas empresas, chamar a Cosuel, ir lá, visitar, tem que ficar a par, olha, o município é parceiro, o que precisa, né, ser feito lá, precisa um chiqueirão, precisa, a Cosuel, eu sei que está começando também, já está com produção de aves, a tendência é de aumentar, né, vai lá, conversa, aproxima, sabe, aí chega lá, não, o produtor ali de Xaxim, lá de Cabeceira, Campo Branco, aqui de Progresso, não, olha, a gente tem o produtor certo para vocês lá, e vai incrementando, né, então acho que esse seria o trabalho da Secretaria da Agricultura, né, que dá resultado, porque nos outros municípios dá resultado. E foi, né, o que a Vibra nos passou, né, que é uma empresa grande, né, e eles dão a preferência, né, assim, na hora de decidir lá, não, entre tal município e tal, até ele citou, por exemplo, Fontoura Xavier, que é aqui nosso vizinho, não pega lá porque não dá. Agora, se tu pega em Pouso Novo, por exemplo, não, pode pegar, se eu tiver área em Pouso Novo lá, a gente coloca os 4 aviários para vocês lá. Sim. Entendeu? Né? Aí até foi conversado com o pessoal de Pouso Novo, né? Que na época era PTB também, né? O prefeito, né? Aí diz, não, vocês querem instalar aqui, a gente dá a área para colocar os 4 núcleos. Só que aí, como é distante, pois não tem como, né? Tem que ser perto, né? Até mesmo um investimento tão alto assim, teria que se mudar para lá, né? Que não era o interesse meu, né? Mas é isso que a empresa pensa. A gente não pode pensar a contramão da empresa, porque para ela não vai mudar absolutamente nada colocar um núcleo de 2 ou de 4 aviários, que o núcleo é 4 aviários, né? Aqui em Progresso ou ali em Pouso Novo. Para eles não vai mudar absolutamente nada, entendeu? Então a gente tem que ser parceiro deles, tem que ter vínculo de amizade com eles também. Para quê? Quando surgir essas vagas, né, você tem com quem vai realmente decidir, ele vai direcionar aqui para o nosso município. E voltando ao que eu falei lá no início, nossos produtores aqui, eles são destaque, eles são referência. Tu pega aqui o Cassiano Borelli, por exemplo, aqui da JBS. Ele foi o
Ele ficou em 5º lugar no ano passado em produção de frango dentro da JBS. Em 5º, cara, olha quantos produtores tem. Imagina. Entendeu? É uma baita de uma referência. A gente vê na BRF também, aí tem vários, né, aqui em progresso que são destaques, entendeu? Então, o nosso produtor é o diferencial, entendeu? Que agrada muito as empresas, que é um povo caprichoso e trabalhador, né? Então, eu vejo que a Secretaria da Agricultura tem que fazer esse meio de campo para conseguir mais vagas também, né? E dar o suporte que ao longo dos anos vai dar um retorno muito grande para o município. Eu conversando com o Canudos do Vale, com o Maico, que é o que faz ele é vice-prefeito agora de Canudos, ele faz toda essa parte de projetos, né, do G8 e tal. E o que ele comentou para mim, diz assim, olha, Rui Barbosa, né, é o que segura o nosso município. Tem que fazer os trabalhos, né, ali para o pequeno agricultor com máquina, tem que fazer, mas o dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Esse dinheiro sai da onde? De Rui Barbosa, porque tem aquele grande número de galinha poedeira, chiqueirão, aviários, né, que dá um retorno muito bom para o município, que vai segurar a economia do município. Sim, né? sim. Isso vai viabilizar, né, o andamento, né, futuro do município. Né? Também a gente ouve falar seguidamente que no centro da cidade tem acontecido também alguns fatos, né? Vamos citar mais a Praça Central, né? Foi feito até um encaminhamento já e tudo mais, mas a gente vê pelas redes sociais o pessoal citar muito questão de uma câmera de monitoramento. Qual que é o seu ponto de vista quanto acompanhamento a isso? Olha, o que a gente tem visto em outros municípios, tá? Eu sou uma pessoa que já andei bastante, né? Já vi o bom e o ruim, né? Infelizmente, né, o vandalismo existe em todos os lugares, não é só progresso, né? Sempre vai ter seus problemas, ou às vezes a pessoa está com um outro problema, ou alcoolizado, ou qualquer outro problema, acaba às vezes fazendo alguma coisa que não seja correta, né? O que o monitoramento vai fazer? Eu acho, para você, né, a sua família que é de bem, tranquilo, vai ser ótimo, entendeu? O que ela vai fazer? Vai identificar um possível vandalismo, entendeu? Que alguém ou vier de fora fazer, ou daqui fazer, né? Eu vejo bem importante. Então, da gente o quê? Fazer esse investimento que tem que ser feito nas praças, né? Deixar a praça bonita, a gente tem o nosso rio aqui, que tem, a gente sonha em algumas coisas, né? Então, por isso que eu sou muito favorável ao REURB, né? Que eu vejo que o começo de tudo. Mas só pegar 2 minutinhos para explicar. Porque a gente tem o nosso rio que passa aqui no meio da cidade. Tem muito problema de, às vezes, de entulho, várias coisas. Que é decorrente, mata isso, às vezes joga ali, acaba caindo tudo no rio. Ou às vezes, né, de problema sanitário também, acaba caindo no rio. Nada se inventa, tudo se copia. Tá? Os projetos que nós fizemos, que eu apresentei, agora apresentei mais um também, que eu acho que semana que vem vai em nome da Câmara, a gente vem costurando, né, junto com os vereadores, que também vai ser importante, mas que é copiado de uma outra cidade que deu certo, né, e através de assessores, né, de deputados, nós pedimos, né, eles só, aqui tem um modelo assim que eu acho que funciona bacana, né, ou aqui tem modelo assim que eu acho que vai funcionar assim, está funcionando legal, né, vamos colocar. O que eu vejo para a cidade aqui de Progresso, acho que é um sonho da gente lá futuro, é uma cidade que eu vi, Poços de Caldas, por exemplo. É mais ou menos parecido, tem em torno de um pouquinho mais de habitantes lá, né? Mas também não é muito, é uma cidade pequena, mas que passa o rio bem no meio da cidade. O que eles fizeram lá? Tá? Eles fizeram uma pracinha do lado da cidade, uma calçada, né? Do lado do rio, desculpa, não da cidade, né? Eu falei cidade. Né? Sim. Aí, o que eles fizeram no rio? Fica todo limpinho, né? Eles colocaram até essas pedras de areia ao redor, assim, né?
e no barranco, assim, eles plantaram grama, plantaram, tem essas flores, né? Até lá em casa tem uma lá que é bonita, né? Que dá uma hora que florir, aquilo fica bem bonitinho. Então eles plantaram aquilo ao redor lá, e árvores maiores aí para fazer sombra também, o pessoal usa para caminhar. Colocaram também ali um quiosquezinho lá que vende um lanche, vende uma bebidinha também, mas tá tudo arrumadinho, cara. Não, eu quero ir lá, as crianças vão caminhar, quero comer um cachorro quente, quero tomar um refrigerante, tomar um sorvetinho, a hora que lá faz calor também, né? Entendeu? Então, mas fica bonito, né? Então, para alguém que vem de fora, isso é muito bom. Mas aonde que é o princípio? A gente tem que investir primeiro em saneamento básico, né? Para o nosso rio ficar limpo. Limpar o nosso rio depois, plantar essa arborização, ele vai ficar preservado e bonito, você vai usufruir dele, não esconder ele, né? Então, o que o REURB fala, né? Tem até um projeto agora do governo federal, que foi lançado já, mas ainda não para novos adeptos, né? Não foi aberto, mas vai ser aberto, que ele traz justamente para isso. Então, esses terrenos, as casas que estão irregulares, né, que é o Casa Verde e Amarela, que é o programa do governo federal, que vai ter um suporte lá financeiro, quer fazer melhorias, né, ao redor, né, de áreas de APP, coisa assim, tu vai ter que justificar, você vai poder regularizar essa construção que você tem ali, mas terá que ser feita melhorias, né, e a prefeitura, até com o convênio com o governo federal, vai poder usufruir, né, do programa com recursos, né, para lá fazer, etc. Né? Eu vejo que seria para nossa cidade, né, muito bacana. Acho que aí sim nós podemos pensar em turismo, né? Não adianta eu pensar em turismo sem ter lugar para ir. Né? Nós temos uma cascata ali que muito se fala, mas como é para chegar até lá? Por que não pensar, fazer a base primeiro, né? E depois o turismo acaba vindo automaticamente, né? A pessoa que vem de fora, ele vai ver, ele vai sair divulgando. Mas são investimentos que têm que ser feitos dentro da cidade, né? Isso vai gerar melhorias para todos nós que vivemos aqui. Né? Você que é natural de município vizinho também, né? Você vem aqui, você vai ter um impacto diferente, né? Algumas pessoas às vezes, vamos pegar, vamos canalizar o rio. Eu sou contra, entendeu? Canalizar, uma hora ou outra a natureza vai resolver fazer alguma coisa, né? E a água vai ter que ir para algum lugar, né? Então, assim, por que não deixar aberto e vamos usufruir do rio? Mas dele limpinho, bonito, arborizado, né? Vai estar preservado, né? Onde nossos filhos, nossos pais, nós, daqui a pouquinho vamos ser mais velhos também, né? A gente vai poder caminhar, passear ali tranquilamente. Não é projetos que se faz de uma administração para outra, entendeu? Por isso que eu vejo assim que você tem que ter um alinhamento dentro do nosso município, né? Entre os partidos, né? Os projetos vai andar melhor, né? Com esse trabalho em conjunto. Porque se você puxar para o mesmo lado e você ter, né, esse alinhamento, o resultado é melhor. Porque tem muitas coisas. Vamos dizer, agora é início de mandato, né? Então tu tem até um tempinho um pouquinho maior, né, para fazer alguma coisa. Só como você envolve, às vezes, projetos, envolve recursos federais, não é de uma hora para outra que vem também. Sim, né? Daqui a pouquinho já passou 2 anos, vai ficar para a próxima gestão, entendeu? Então, se você tiver esse alinhamento entre o município, né, e essa concordância, vai ser melhor, né? Vai ser melhor. E eu gostaria pro centro de progresso, né? Aí sim, vamos monitorar para não ninguém ir ali danificar. Aí entra as câmeras, que é importante, né? É importante, né? Sim. Mas para o município, para a cidade, eu acho que seria ideal, né? A gente fazer uma cópia, né? Isso, até um colega, Amarildo, falou esses dias que tinha ido numa cidadezinha aqui perto de Bento, né? Eu conheço bastante aquela região ali, né? Já passei por muito ali, que ficou encantado e tal, porque é um município muito pequenininho,
entendeu? É menor que Progresso, né? Que ali tem muitos municípios pequenos, né? Só que aí tu vai na cidadezinha ali, é muito bonitinha, entendeu? Sim. Muito organizadinha. Ah, tá monitorado? Sim, tá monitorado, tem que monitorar mesmo, entendeu? Senão vai alguém lá e vai quebrar, né? Sim. Alguém de fora, às vezes que não é de Progresso, que é pior ainda, né? Mas todos eles passaram por esse processo, né? Ah, vai ter que ter investimento? Vai. Vamos começar com saneamento, vamos regularizar esses terrenos que estão na beira, nessas áreas de APP, né? Vamos fazer as melhorias que precisa fazer, o REURB, ele vem para isso, a gente colocando de maneira correta o projeto, vamos dizer certo, fazendo de maneira correta, é importante, né? E aí depois vamos pensar em turismo, né? Em ganhar dinheiro, né? Fazer a base. Isso. Perfeito. Nós chegamos a 11 horas com 2 minutos e eu agradeço imensamente a sua presença, a sua participação, suas colocações no programa, levando para a população, né, através da rádio, talvez também da página do Face, né? E agradeço mesmo a sua participação, muito obrigado mesmo. Quem sabe uma próxima nós podemos retornar com outro assunto novamente, né? Sim, eu agradeço, né, em nome do PTB, né, a oportunidade que você nos deu ao partido, né, e dizer que eu, o Vanderlei, né, do PTB, o Sidney, né, que é o presidente do PTB hoje, né, o partido está à disposição de você, de toda a comunidade de Progresso, né, para o que for preciso, né, algum projeto, às vezes que alguém queira fazer, a gente tem essa facilidade com deputados, entendeu? Às vezes demora um pouquinho, né, mas tem que ter essa paciência também, né, mas que a gente possa auxiliar. Principalmente em termos de projeto, às vezes, né? Daqui a pouquinho alguém, eu gostaria disso, como dá para fazer e tal. Fico à vontade, independentemente de partido, que é o que o Marcelo fala e o Dirceu fala. Não, para mim não interessa qual partido que for, né? A gente vai ver para viabilizar. Então, pode ser até colegas vereadores ou que não seja vereador, que seja de outro partido, para nós não vai mudar absolutamente nada, né? A gente leva até os nossos deputados, que vai ter o apoio dessa base, né, da equipe de trabalho deles, que a gente usufrui muito, né, que possa estar auxiliando. Então a gente fica à disposição e aberto, né, independentemente de qual partido for. Ok, muito obrigado e até uma próxima. Então, Valmir, obrigado a você. Tudo de bom, muito obrigado. Fechando aqui, obrigado.